O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta, eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do teu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protege. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, e eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei que em teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protege. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, e eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Oh, oh, oh. E eu sei que em teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. E eu
sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, oh Senhor. E eu sei que em teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você, só pra você, só pra você. Meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, oh Senhor. E eu sei que em teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você, só pra você, Jesus, só pra você, só pra você. Olá, irmão e irmã, seja bem-vindo a mais um culto na sua casa. Desejamos que você e a sua família sejam tremendamente abençoados em nome de Jesus.
Quem sabe aí na sua casa, ou até você mesmo está como o profeta Elias, aquele profeta que nós vemos em 1 Reis capítulo 19. Desanimado depois de já ter vencido muitos profetas de Baal e agora desesperado pela sua própria vida. Teme pela sua própria vida, pois é ameaçado por Jezabel. E ele anda, pede para o seu companheiro de missão ir para outro lugar, ele vai para outro lugar e anda até que cansa-se e descansa embaixo de uma árvore e dorme. Ao que é acordado por um anjo tocando-lhe, dizendo: acorda, levanta-te e come, levanta e come, E aí o Elias come e volta a dormir. E depois de um tempo o anjo volta, acorda, o Elias levanta e come, porque a jornada é longa, Então, se você se encontra como o profeta Elias, pensando que a jornada já acabou, pensando que a caminhada já acabou, levanta e come. Come o quê? Come a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, que é força para todos nós que desejamos continuar a caminhada de fé, continuar a caminhada com o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor querido, toca, Senhor, em cada irmão e irmã nesse momento, ó Deus, com a sua mão, derrama o teu bálsamo, Senhor, de cura, derrama o teu bálsamo, Senhor, de ânimo, de alegria, de força, Senhor. Ó Deus, dá o alimento que esse irmão, essa irmã precisa, Senhor. Ó Deus, ao ouvir a tua palavra, ao cantar, ó Deus, os louvores, que essa pessoa, esse irmão ou irmã, seja fortalecido, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Agora, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. Dê aquele joinha lá no YouTube, e participe com a gente deste culto com alegria. Vamos louvar ao nosso Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar,
formoso. Dizer que és formoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com resplendor de um majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Graças a Deus por esse momento de louvor, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus por isso. Salmo 22, versículo 3 diz assim: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. É deste texto que a gente, numa linguagem comum, mais popular, diz que Deus habita em meio aos louvores. Nos louvores do povo de Deus, o Senhor é entronizado, o Senhor assenta ao trono
celestial, mas assenta ao trono também da nossa vida. Nós reconhecemos Ele como o Senhor e dono da nossa vida, aquele que governa toda a nossa existência. Deus habite em meio aos nossos louvores. Deus seja entronizado em meio aos nossos louvores. E glória a Deus por esse louvor que nós tivemos agora, um momento de louvor, de adoração. E agora convido você a entronizar também o nosso Deus por meio da palavra pregada. Ouçamos a palavra pregada por meio do nosso irmão Wagner. Que o Senhor edifique a sua vida em nome de Jesus. A paz, igreja, tudo bem? Quanto tempo, né? Saudade que eu tô de vocês, de estar aí. A gente não ia todo domingo, né? Mas quando a gente ia era tão bom, era tão gostoso. E não poder estar por causa de tudo que tá acontecendo é chato pra caramba, é ruim, né? Hoje eu tô aqui em casa, tô aqui no meu quintal, tem uma molecada na rua aí soltando pipa, né, gritando, então vocês vão ouvir aí, não tem jeito. Hora moto, hora avião, mas faz parte do nosso dia a dia, né? Bem, antes de qualquer coisa eu queria orar com vocês, tá bom? Depois nós vamos fazer a leitura da Bíblia, tá bom? Feche os seus olhos, aqueles que quiserem, e orem conosco. Santo Deus, nós te louvamos por mais essa oportunidade de trazer a sua palavra e de ouvi-la também. Que o seu Espírito possa nos envolver e estar conosco a cada instante. E que a sua palavra, ó Pai, não venha de mim, mas venha de ti, a fim de alcançar os corações dessas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, e que possam ser edificados e possam ser transformados pelo seu amor. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos e nós agradecemos, ó Deus. Amém. Amados, eu vou ler um texto em duas versões, tá bom? A primeira versão eu vou ler, que é uma versão que eu gosto, que é da Bíblia na NVI, tá bom? Ele está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 32. E a palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo o que haviam acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles lhe insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou
para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e os deu a eles. Então os olhos deles ficaram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunha as Escrituras? Versículo 32. E aí eu vou ler de novo com vocês o versículo 28, acho que 28 e 29, mas agora na versão do Revista Atualizada, que é a que geralmente o pastor Tiago tem usado. O versículo 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Palavras do Senhor. Amados, eu li esse texto e li em duas versões, porque esse texto ele foi lido na época da Páscoa, né? Na época da Páscoa aí, que a gente fala muito sobre essa questão da ressurreição de Cristo, porque Jesus morreu por nós, né? E aí ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, nessa época, eu falei que tinha avião, nessa época a gente usa bastante esses textos. E esse texto, o pastor aqui da primeira igreja fez uma escola dominical e ele usou esse texto. E esse texto me falou algo em particular, né? Fora aquela questão toda que a gente já ouviu de que Jesus estava com eles e eles não reconheceram Jesus, né? Que absurdo, o pessoal andou tanto tempo com Jesus e aí quando Jesus estava com eles, eles não conseguiram reconhecer Jesus, né? Mas a palavra também diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus, né? Então era projeto de Deus era propósito de Deus que eles não reconhecessem Jesus, né? Deus não queria que eles reconhecessem Jesus e os olhos deles foram impedidos de reconhecer. E isso, às vezes, a gente ignora nesse texto, né? Fala só da falha humana, mas teve um propósito nisso, né? Deus tinha um propósito para que eles não reconhecessem Jesus nesse momento. E aí, como eles não reconheceram Jesus, Jesus pergunta o que está acontecendo, o que eles estão conversando. E aí um deles chega, falando muito humanamente, porque estavam falando com desconhecidos, chega até a dar uma bronca ali em Jesus, né? Poxa vida, você é o único cara que está visitando aqui essa cidade e não sabe o que aconteceu? Nossa, crucificaram Jesus, né? E Jesus era o cara. Ele andava, pregava, curava e os nossos líderes aqui crucificaram ele. Como você não sabe disso? Então, foi muito espontâneo, porque eles não reconheceram Jesus, né? Eles não sabiam que era Jesus. Então, não houve como é que eu posso dizer? Não houve um disfarce ali, né? Poxa, o mestre, ó. E aí Jesus pôde sentir de verdade o que estava acontecendo ali na cabeça deles e no coração deles, né? E aí Jesus meio que lamenta, porque ele caminhou com esse pessoal, né? Passou um tempo ensinando eles, morreu por causa deles, e eles não tinham entendido ainda qual era o propósito de Deus para aquilo tudo, né? Então, ele começa a discursar desde as escrituras de Moisés, né? Desde a época de Moisés, que vem falando do profeta. E aí ele foi conversando com a galera, com os dois ali, e o papo tava bom, a prosa tava boa, eles estavam gostando de ouvir aquela pessoa, aquele cara falando com eles, né? Tava muito gostoso ali a conversa. E eles andaram 11 quilômetros, né? 11 quilômetros parece muito para quem não está acostumado a andar, mas deve ter dado aí umas 2, 3 horinhas de caminhada, né? Imagina o quanto que esses caras não falaram aí nesses 11 quilômetros, né? Então, eles foram caminhando e isso já foi chegando o final da tarde. Quando chegaram no destino final, em Emaús, né? Os discípulos pegaram e na verdade Jesus meio que se despediu, estava indo adiante, né? Ele estava indo para frente ali, ali não era o destino final de Jesus, né?
E aí eles pegam e falam assim, poxa, mas fica aí, já tá tarde, né? Fica com a gente, continua com a gente. E aí a palavra diz que, na NVI, diz que eles insistiram muito. Ou seja, Jesus não ia ficar. Eles tiveram que insistir muito para que Jesus ficasse. E a palavra na Almeida, né, na revista atualizada, que por isso que eu li, diz que eles constrangeram Jesus. Eles pediram tanto que Jesus ficou constrangido, né, de não fazer o que eles estavam pedindo ali. E esse é o ponto que eu queria chegar. Jesus, ele tinha um propósito, né? Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tinha o propósito de que eles não reconhecessem Jesus, para que Jesus pudesse ter uma conversa franca ali com eles, aberta, né, sem máscaras. E foi o que aconteceu. Os olhos deles foram fechados ali e eles não reconheceram o próprio Cristo, né? E aí Jesus pôde ter essa conversa, pôde falar um pouco mais sobre a vinda, sobre o propósito do Messias e sobre o que eles iam fazer. Porque, inclusive, ainda existiam algumas pessoas que acreditavam que Jesus era o cara que ia libertar o povo por meio da guerra, né? Que ele ia ser o grande salvador, que ia vir num cavalo branco e ia desmantelar toda a liderança, né? E aí ele ia reinar verdadeiramente, fisicamente sobre Israel. Então, Jesus vem e fala novamente sobre a Bíblia, sobre o propósito dessa vinda de Cristo, do Messias, né? E qual era a real intenção de Deus com a vinda do Messias, né? Que era libertar o povo dos seus pecados, né? Resgatar a humanidade. Por quê? Porque havia uma promessa. A promessa de Deus era que o salário do pecado era a morte. A humanidade estava tão pecaminosa, estava tão inserida no pecado, que a humanidade teria que morrer. Mas Deus, não queria que a humanidade morresse, porque quando Deus fez o homem, ele viu que era muito bom. Ele não queria que aquilo acabasse. Então, ele deixa de ser Deus na sua gloriosa majestade e se transforma em criatura. Olha só, ele se transforma. Ele se constrange no fato de deixar de ser Deus e passa a ser homem. Eu posso até usar essa palavra, se constrange. Porque alguém todo poderoso como ele, se tornar alguém tão limitado como nós, imagina como deve ter sido. É que para ele nada é impossível, né? Ele é o Senhor de todas as coisas, ele tem todo o poder. Mas alguém com tanta santidade se transformar nessa reles criatura que nós somos, é constrangedor, né? Pelo menos na visão nossa, humana. Então Deus, ele se transforma em homem na figura de Jesus Cristo, para que ele pudesse carregar os pecados da humanidade naquela cruz e pudesse salvar a todos. E isso acontece. Então houve esse propósito, Deus atinge o seu propósito com Cristo morrendo e salvando a humanidade dos seus pecados, né? E aí, cara, os discípulos ainda não tinham entendido essa dinâmica, não tinham entendido esse propósito. E aí Jesus vem e ressuscita, ele vence a morte. E aí ele aparece, né? Aparece as mulheres lá um pouco antes no texto, né? Fala com elas através... Quer dizer, desculpa, ele ressuscita e o anjo fala com elas, corrigindo, né? O anjo fala com elas que Jesus ressuscitou, que não estava mais ali, e para elas contarem para os homens. Os homens ficaram em dúvida, foram ver se era verdade aquilo, viram que era verdade, né? E ficaram meio que mexidos. Mas mesmo já tendo tido essa notícia do anjo e das mulheres, eles ainda assim não tinham certeza. E aí quando Cristo aparece para os seus discípulos, eles ainda não conseguem reconhecer, eles ainda não conseguem entender o propósito de Deus para a vida deles. Mas Jesus, ele ainda diante disso tudo, desse quadro todo, ele traz mais um ensinamento ainda, né? Quando ele aparece para eles no caminho de Emaús. Ele está querendo seguir adiante, ele está querendo caminhar e fazer alguma coisa que ali era o seu propósito, e os homens não deixam. Não é que não deixam, eles pedem muito para que Jesus fique, e Jesus fica constrangido. Então Jesus queria seguir adiante, e como eu falei, esse era o propósito do
que eu queria trazer é que às vezes a gente não quer ter a paciência de mudar os nossos planos para atender o outro, né? Para atender o próximo, mesmo que o próximo esteja pedindo muito pra gente, né? A gente tem as nossas convicções, a gente tem os nossos desejos, a gente tem as nossas rotinas, mas a gente não está disposto a mudar em prol do outro. Às vezes o nosso irmãozinho, aquela pessoa que está ao nosso lado, tem um pouco mais de dificuldade de entendimento, mas nós já entendemos tudo que está ao nosso redor. E a gente quer fazer, e a gente quer acontecer, e a gente quer, né, fazer o diferente, e aí a gente atropela quem está do nosso lado, né? E não é isso que Jesus faz naquele momento. Ele vê que ali há dificuldade de entendimento, então ele para e explica novamente, desde o começo, o seu propósito. E aí, quando eles pedem para que ele mude o seu plano, as suas ideias, para ficar com eles, Jesus muda o plano dele e fica com ele. Ele fica constrangido, mas ele fica com eles. Olha só que interessante, né? Será que eu e você conseguimos mudar alguma coisa dos nossos planos em prol do outro? Eu não estou falando nem de filho e filha, porque isso a gente muda, né? Quem tem filho e tem filha vive mudando os planos por causa das crianças, né? Mas e o outro? E aquele que está ao nosso lado? E aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, né? E o jovem da nossa igreja? Hoje a maioria das nossas igrejas está enfrentando esse problema, né? Poxa, a gente não tem mais jovem nas igrejas, né? Das nossas igrejas. Por que será? Será que nós não estamos dispostos a mudar um pouquinho a nossa rotina de culto, a nossa rotina de igreja, para que a gente possa atender a necessidade desses jovens? Porque os jovens de hoje são diferentes dos jovens da minha época. Tudo bem, não sou tão velho assim, eu acho. Né? Tô com 40 anos. Já sou um homem, pai de família, e então a minha mocidade já faz pelo menos uns 15 anos atrás aí que eu era jovem, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas a igreja, da minha época para cá, não houve grandes mudanças. Se é que houve alguma. E aí a gente fica pensando, será que a igreja está certa em se manter imutável quando o próprio Cristo mudou? Quando o próprio Deus mudou? Deus, que era Deus, se tornou homem. Olha que mudança. O próprio Deus mudou, né? Deus, no caminho de Emaús, Jesus queria seguir. E ele mudou. Ele mudou os planos dele para ficar com aqueles homens que pediam. Se Deus, que é Deus, pode mudar, por que nós não podemos? Por que a igreja tem que ser tão soberana? É claro que a igreja não são as 4 paredes. A igreja não são os bancos, né? Porque afinal de contas, inclusive, elas estão fechadas. Ninguém está indo lá. A não ser se você vai fazer uma gravação ou alguma coisa, você vai lá, né, fazer uma limpeza para não deixar tudo empoeirado. Mas ninguém está usando os templos. A igreja somos nós, é o nosso coração, né? Somos o que nós ofertamos a Deus e o que nós temos nos permitido mudar como corpo para atender aqueles que estão ao nosso lado. Quer dizer, o jovem talvez não goste de hino, mas será que a gente tem que manter 5, 6 hinos no culto? Será que... mas também, peraí, eu só vou cantar corinho? Não. Será que você não pode equilibrar? Ter a ideia? Porque o jovem não tem maturidade, mas você tem, né? E aí, eu tenho. Então a gente não pode equilibrar isso? Ter um hino, 2 hinos, e aí ter alguns corinhos mais novos para que esse jovem possa se sentir mais bacana com o tipo de música, agradá-lo também, né? Isso eu estou falando só de jovem, mas a linguagem que atendam homens ou a linguagem que atendam as mulheres, né? A Marta foi pregar na primeira igreja de Guarulhos, no aniversário da igreja, e as meninas ficaram... Não, desculpa, não foi no aniversário, né, Marta? Foi no Dia da Mulher. E as mulheres ficaram muito felizes com o sermão da Marta. Até hoje, quando eu encontro com alguém lá, eles falam, nossa, porque a Marta, porque o sermão da Marta,
Porque foi uma mulher falando com outras mulheres. E aquela linguagem que ela usou atendeu a necessidade delas. E aquilo foi especial para aquelas mulheres, né? Foi relevante para a vida delas. Então, nós temos hoje um pastor que é homem. E ele abriu mão do púlpito dele, né? Do direito dele de pregar naquele momento, para deixar uma mulher ser, um discurso de uma mulher ser mais relevante ao outro. Então, e você? Está disposto a abrir mão de algumas coisas em prol do outro? E você está disposto a caminhar um pouquinho mais e aí do que você está querendo em prol do outro? Essa é a minha questão, né? O que nós estamos dispostos a fazer em prol do outro? Porque se nós temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que estar disposto a caminhar com o outro, a estar junto com o outro, a fazer pelo outro, porque Jesus Cristo, ele morreu pelo outro, ele não morreu por ele. Por ele, ele não precisava ter sido crucificado, porque ele não pecou. Agora a humanidade precisava ser resgatada. Então ele morre pela humanidade. E quando ele se torna homem, ele se torna um de nós. Nós nos tornamos o próximo dele. Então ele não morre por ele morre por mim. Ele morre por você. É lindo isso, não é? É lindo. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse amor de Deus com o outro. Vamos pensar nesse carinho de Deus que teve por nós. E se nós podemos fazer isso, devolver isso para o outro, devolver isso para o próximo, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou morrendo de saudade de vocês e espero que dentro em breve a gente possa cantar juntos ali dentro do mesmo ambiente, tá bom? Deus abençoe, paz no coração de cada um de vocês. Beijo, tchau, tchau. Aleluia! Deus abençoe o seu povo pela sua palavra, com a sua palavra. Que esta palavra pregada tenha sido um bálsamo, tenha sido um edificante, tenha sido aquele alimento tal qual foi para Elias, para ele continuar a jornada, continuar a caminhada que seria longa. Que tenha sido o alimento que você precisava para restaurar as forças, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Deus nosso Pai e a bendita consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã, que nos ouve nesse momento, e com nossos irmãos espalhados por toda a terra, aqueles irmãos que estão sofrendo perseguição, fome, nudez, oh Deus querido, quem sabe enfermos, doentes, em leitos de hospitais, ou mesmo de suas casas, ou em outro lugar. Oh Deus querido, afofa, Senhor, o leito desses irmãos, dessas irmãs e irmãos que estejam adoentados, enfermos, em nome de Jesus. Dá a força, o acalento e a cura, sendo assim da tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, que oramos. Amém e amém. O nosso desejo é que você tenha uma semana vitoriosa, cheia de bênçãos, repleta de surpresas celestiais, em nome de Jesus. O Senhor é contigo.